dia. Meu nome é Larissa Lopes Guedes. Olá, meu nome é Vitor Hugo Ferreira da Silva. Então, antes de iniciar nosso trabalho, eu gostaria de dizer que o grupo entendeu que a resposta é não. O povo não possui um papel central nas democracias atuais, porém nós dividimos nossa crítica em dois argumentos. Na introdução do nosso trabalho, gostaríamos de repensar se realmente todo o poder emana do povo. Em muitas constituições de muitos estados ditos democráticos, há sempre uma expressão escrita: todo o poder emana do povo. Entretanto, aqui a gente vai ver se concretamente, no plano da política concreta, esse poder realmente está nas mãos do povo. Bom, agora eu vou introduzir brevemente sobre alguns aspectos teóricos que diz respeito primeiramente sobre o George Jenelic e a sua teoria do Estado. Basicamente, ele dizia que o Estado era constituído por três elementos constitutivos: o povo, o território e o poder. E o que nos interessa até então é a questão do povo. O povo, como já dito anteriormente, é somente um elemento, mas não só isso, ele é um conjunto de indivíduos que habitam um mesmo território sob um poder de império. Então, ele não é nem sujeito de soberania, quem dirá um protagonista de decisões políticas, né? E temos também o Hans Kelsen, que vai partir de uma lógica muito parecida ao dizer que o Estado é um sistema jurídico que nasce da Constituição. E, portanto, para ele, o povo não possui um poder político central. Ele, na verdade, vai ser uma criação da norma jurídica. Então, o povo, a categoria povo, né, só vai existir dentro das regras. Então, dentro do próprio sistema jurídico. Um exemplo disso é quando você quer votar. E você tem que seguir o calendário e as regras da justiça eleitoral. Portanto, esse exemplo e os contextos também nos mostram que a soberania do povo ela é limitada dentro dos limites do próprio direito. E, a partir disso, a gente pensou sobre algumas questões sobre a soberania popular, no que diz respeito aos dois argumentos válidos já presentes aí na nossa parte da nossa resposta. Mas o que eu gostaria de trazer é a questão do paradoxo, que a Constituição ela vai dizer que o poder emana do povo, mas ela mesma vai dizer como, onde e quando esse poder pode ser exercido, né? Então, o povo ele vai estar dentro das regras do Estado, como a gente comentou, mas ele não é um dono livre desse poder, né? É apenas um participante controlado. Sendo assim, o meu colega irá exemplificar isso diante de duas perspectivas, tanto negativa quanto positiva. Continuando esse primeiro argumento, onde o povo tem e não tem poder de fato. Onde o povo tem? O povo tem poder de fato nas eleições gerais. O voto é o principal momento de decisão direta. Iniciativas populares, como a lei da ficha limpa, mas elas exigem uma grande mobilização. Em protestos sociais também, como a manifestação de 2013 e os direitos civis. Onde o povo não tem poder de fato, no sistema judiciário. Os juízes eles são nomeados, não eleitos. O povo não é nem sequer consultado para a nomeação de um juiz. Em políticas econômicas, no Banco Central fazem reformas fiscais de dívida pública sem o voto do povo, sem a participação do povo. E na grande mídia e opinião pública, grandes grupos controlam o que aparece, quem aparece, como aparece. Agora, um outro ponto, um outro argumento da nossa crítica refere-se à própria categoria povo. Por quê? Nós entendemos que povo é uma abstração, portanto, ele não existe empiricamente, ele não pode ser observado. O que nós entendemos é que existe uma sociedade, são indivíduos que são agrupados e esses indivíduos e, portanto, esses grupos possuem interesses conflitantes, vontades conflitantes, que vão gerar conflitos, vão gerar brigas dentro da sociedade e que o Estado é a síntese disso. Então, portanto, nós não entendemos que nos regimes democráticos e, portanto, em qualquer regime, o que de fato tem é um poder político na mão de certos grupos. Alguns grupos minoritários, outros majoritários. Então, por exemplo, um exemplo antigo é a Revolução Francesa, onde você tinha a afirmação do poder soberano do povo, mas
povo era só uma minúscula parte. E agora, num exemplo mais atual, nas democracias atuais, nós temos o poder do povo, mas que muitas vezes, como na questão econômica, onde nós temos os interesses dos ricos em detrimento dos interesses dos pobres. Então, o que existe de fato é o poder soberano na mão de grupos específicos. Agora, caminhando para a nossa conclusão, mesmo que as constituições digam que todo poder é mão do povo, lembramos que o Jenner tratou o povo somente como um elemento, e o Kelsen como uma construção jurídica controlada pela Constituição. E o problema se agrava quando lembramos que o povo é uma categoria flexível e disputada. Não existe uma única vontade, e muitas vezes quem controla o discurso é quem já tem o poder. A promessa democrática depende da pluralidade e da participação real e do combate à concentração do poder. Sem isso, o povo continua sendo apenas um símbolo e não uma força política ativa. E assim concluímos o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.